Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área. E essa semana iremos tratar de assunto diferente. Não é sobre fisiologia, não é sobre patologia, não é sobre UTI, e sim sobre pesquisa científica. Lembrando que esse tema aqui não é só para você que está fazendo seu TCC, seu mestrado, seu doutorado. Esse tema também é para você que está atendendo o paciente diariamente. Por quê? Porque a partir do momento que o paciente chega até você, que traz ali a queixa, que você gera, né, um objetivo, você precisa responder aquele objetivo buscando as melhores evidências disponíveis sobre. Será que eu vou voltar à prática esportiva? Será que a intervenção A é melhor do que a intervenção B? Você precisa encontrar essas respostas e, refinando a pergunta de pesquisa, fica muito mais fácil para obtê-las. Então, esse vídeo é para todo mundo. Então, não se esquece, se inscreve aqui no canal, também compartilha esse conteúdo com seus colegas, ativa aí o sininho e deixa o seu like para fortalecer a nossa relação. Então é isso, bora pro vídeo. Beleza, gente. Nessa aula de hoje, iremos tratar sobre perguntas relacionadas à intervenção, a diagnóstico e a prognóstico. Vamos começar aqui com perguntas relacionadas à intervenção. E, se a sua pergunta tem a sua dúvida em relação a será que uma intervenção ela é melhor do que a outra? Será que uma intervenção é melhor do que não fazer nada? Você precisa, portanto, de estudos de intervenção para essa resposta. Talvez o principal estudo de intervenção, talvez não, o principal estudo de intervenção é o ensaio clínico. Mas, como formular essa pergunta? Basicamente, quando você está diante de perguntas de investigação, de novo, o que é uma pergunta de investigação? É toda vez que o seu objetivo é avaliar uma intervenção. Se aquela intervenção ela é superior à outra ou a não fazer nada. Você pode basear a sua pergunta numa estratégia que é chamada de PICO. Então, vocês podem encontrar como PICO apenas, como PICOS ou como PICOT, tá? O que seria o P? P vem de população. O I vem de intervenção e o C de controle ou comparador. O O de outcomes, né? Ou são os desfechos, são os resultados. E o S vem do tipo de estudo. Você poderia também ter ali o Tzinho, ao invés do S, o T, ser PICOT. E aí o T corresponderia ao quê? Ponto no tempo. Portanto, gente, veja um exemplo aqui. O P de população, coloquei aqui indivíduos adultos em ventilação mecânica. O I de intervenção, posição prona. O C de comparador, posição supina. E o desfecho é a mortalidade. E para responder, já que é uma pergunta de investigação, né, uma pergunta de intervenção, só consigo responder através de ensaios clínicos. Então, estou com minha estratégia aqui montada. Como é que ficaria a minha pergunta? Eu poderia colocar da seguinte forma: será a posição prona superior à posição supina sobre a mortalidade em indivíduos adultos em ventilação mecânica? Essa é a minha pergunta de investigação. Veja que nessa pergunta eu consigo contemplar os 4 primeiros critérios: população, intervenção, controle e os desfechos. Lembrem, não precisa seguir a ordem bonitinha ali. Ah, primeiro a população, depois a intervenção. Não precisa. Mas o importante é que esses 4 elementos apareçam na sua pergunta de investigação. Beleza? A partir disso, a pergunta formulada, tenho que buscar a resposta nas bases de dados. Tenho que buscar os artigos que consigam me responder a isso. Ok? Agora vamos para o estudo diagnóstico. Nesse caso aqui, você quer saber o seguinte: será que um teste ele consegue diagnosticar a condição que o meu paciente tem? Então, novo exemplo. Toda vez que você for formular uma pergunta e essa pergunta for de diagnóstico, e o principal tipo, desenho de estudo para diagnóstico é o transversal, você precisa ter paciente, o teste e o diagnóstico. Então, eu posso formular da seguinte forma aqui a minha pergunta de investigação. Será o teste de gaveta
acurado para diagnóstico de lesão de ligamento cruzado anterior em pacientes com instabilidade no joelho. Então, veja, você recebeu um paciente que ele está relatando joelho instável. E, logo quando você avalia, você pensa, poxa, joelho instável pode ser lesão de ligamento, né? Talvez lesão meniscal, qualquer tipo de componente ali da nossa cápsula articular. E aí você logo avalia, poxa, então, se tem essa suspeita, precisa de algum teste que consiga me dizer se efetivamente aquilo está acontecendo ou não. E aí, no caso, trouxe aqui o exemplo do teste de gaveta. Então, eu estou perguntando, ó, será o teste de gaveta acurado, ou seja, tem boa sensibilidade e boa especificidade para diagnóstico de lesão de cruzado, de ligamento cruzado, em pacientes com instabilidade no joelho? Então, é uma pergunta que você faz toda vez que você tende ou busca responder se um teste ele é superior ao outro, ou se, na verdade, o teste é eficiente, é acurado para avaliar aquela condição que você está estudando. E o terceiro tipo é estudos de prognóstico. O principal estudo de prognóstico são as coortes, tá? São estudos longitudinais. Então, estudo de prognóstico eu não quero saber hoje se o paciente ele tem a condição ou não. Eu quero saber o que pode acontecer com esse paciente daqui a alguns dias, semanas, meses, anos. Então, toda vez que você for formular a sua pergunta de investigação para estudos de prognóstico, você precisa de paciente, do desfecho e ponto no tempo. Tá? Esse ponto no tempo ele pode ser pré-estabelecido ou pode ser buscado na própria literatura. Então, eu poderia colocar, pacientes com lesão de ligamento cruzado anterior conseguem retornar às atividades esportivas em 6 meses? Tá? Ou, será que em 6 meses, pacientes com lesão de cruzado anterior podem retornar, conseguem retornar às atividades esportivas? Então, é uma pergunta de investigação. Tá? É uma pergunta que você leva em consideração o tipo de lesão que teve o seu paciente, no caso aqui de ligamento cruzado, né, de LCA, o desfecho, então o que? É retorno à atividade esportiva, é retorno ao trabalho, é retorno a atividades recreativas, tá? E ponto no tempo. Então, você quer o quê? Daqui a 6 meses, 4 semanas, tá? 1 ano. Você que estabelece também esse corte temporal, tá? Você poderia especificar um pouco mais. Esse paciente é um atleta. Então, será que em 6 meses, atletas com lesão de LCA conseguem retornar à atividade esportiva? Então, você está refinando ainda mais, não colocando apenas pacientes de uma forma geral, mas estabelecendo, quero avaliar apenas atletas, quero essa resposta apenas sobre atletas. Então é isso, gente. Chegamos ao fim aqui desse mais novo vídeo aqui no canal. Falamos hoje sobre refinar a pergunta de pesquisa, entendendo que se a sua pergunta for de intervenção, de diagnóstico e de prognóstico, cada um desses gera uma pergunta diferente, tá? Então não se esquece, se inscreve aqui no canal, também deixa aí o seu like, compartilha esse conteúdo com seus colegas e ativa o sininho para não ficar de fora e receber toda semana notificação de novos vídeos aqui no canal. Até a próxima!